Segundo Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 19. Graças a Deus, que bom que você veio, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de labuta, de tantos afazeres. Você podia ter escolhido ficar em casa, você podia ter argumentado que precisava descansar, você podia ter escolhido ir para um outro lugar, mas você escolheu a casa de Deus. Então a minha oração, o meu desejo, em nome de Jesus, é que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe as necessidades, os anseios que estão no seu coração, que Deus te cure, que Deus supra todas as suas necessidades, que você saia mesmo abençoado daqui, que você saia mesmo visitado pelo Espírito Santo, naquilo que você mais precisa na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do portico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objeto de utilidade. Não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Pai, eis aqui a tua boa, bendita e santa palavra.
E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos guie na compreensão da mesma, Senhor. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Senhor. Ó Pai, fala conosco. Ó Deus, assim como o Espírito veio, Senhor, por meio de Azarias, filho de Odede, e admoestou, encorajou, despertou asa com aquele povo, Deus, para prosseguir naquelas reformas religiosas, que nós também sejamos, Pai, como cristão, como família, como igreja, despertados, ó Deus, despertados para buscar o Senhor, despertado para Te buscar de todo o nosso coração e com toda boa vontade, porque quando nós Te buscamos assim, diz a palavra que nós o encontramos, que nós o achamos, e o Senhor vem e muda a circunstância. Pai, nós oramos mesmo para que seja assim, ó Deus, e eu peço mesmo a Tua bênção, Pai, para cada pessoa que está aqui presente, Senhor, que se empenhou, que se esforçou, e que nada foi mais importante do que essa pessoa, ó Pai, para essa pessoa do que comparecer aqui nessa noite. Abençoa ela de forma especial. Abençoa, Pai, os que estão ausentes, ó Pai, por razões que o Senhor sabe. Visita cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite é renovando o altar do Senhor. E o nosso propósito, como na maioria das vezes, é fazer a exposição do texto, é expor a palavra de Deus. O texto e o contexto são históricos, mas os princípios são eternos. Então a gente, expondo a palavra, a gente vai entender o contexto, vamos extrair as lições e assim aplicá-los à nossa vida. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, ela transforma a nossa vida, ela muda a circunstância, as coisas acontecem, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz. Queridos, a guia de introdução, o rei Asa começou a reinar no ano 911 a.C. e reinou até o ano 870 antes do nosso Senhor. E apesar de ter tido bons e maus exemplos do seu bisavô Salomão e do seu avô Roboão e do seu pai Abias, Asa não se deixou ser influenciado pelo mau exemplo, pelo mau testemunho deles. Mas indo contra essas probabilidades, Asa decidiu buscar o Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 14, versículo 2, desse contexto, que Asa fez o que era bom e reto perante o seu Deus. E Asa, ele empreendeu uma tremenda reforma religiosa quando ele começou a reinar, limpando Judá, Benjamim, né, e as cidades e as regiões que ele tinha autoridade, da idolatria, e ordenando o povo, sob pena de morte, que voltasse para o Senhor e que buscasse a Deus de todo o coração, e que aquele que não abandonasse a idolatria e se voltasse para Deus de todo o coração seria morto. E a palavra nos mostra que Deus foi com Asa nessa reforma religiosa, nessa reforma espiritual, nessa reforma moral. Deus o abençoou, porque ele buscou agradar o seu Deus. E por causa disso, ele construiu um reinado bem-sucedido, próspero, duradouro, debaixo da direção e da bênção de Deus. Asa reinou 41 anos em Judá. Mas mais para o final da sua vida, Asa, ele pisou na bola com Deus, por assim dizer. Ele fez alianças, né, com Deus pagão, com reis pagão, deixando de confiar no Senhor.
e quando foi advertido por Deus por meio do profeta, ele endureceu o coração, mandou prender o profeta. A palavra diz que ele chegou a oprimir alguns do povo, e como juízo de Deus, veio a guerra sobre ele, sobre o seu povo, veio uma enfermidade grave também sobre ele, nos seus pés, e ainda assim ele endureceu o coração, e a palavra diz que ele morreu, e porque preferiu confiar nos médicos do que confiar em Deus. E a gente vê aqui também que, além de ser rei, muito provavelmente Asa também era médico. E enquanto ele estava no início do seu reinado, empreendendo as reformas religiosas, fortificando cidades, os irmãos veem no capítulo 14, e após uma grande vitória, uma vitória milagrosa sobre o exército etíope, o texto aqui, no capítulo 15, versículo 1, diz que o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, solenemente veio sobre o profeta, com o propósito de admoestar e de encorajar Asa a permanecer firme, a prosseguir zeloso naquelas reformas que ele estava empreendendo, porque Deus era com ele e que ele teria bom êxito, que ele seria recompensado por todo aquele trabalho que ele estava fazendo. Esse texto é um texto muito rico, irmãos, e que nos ensina valiosas lições, as quais eu gostaria de extrair e tratar com os irmãos nessa noite, na direção do Espírito Santo. Posto isso, entendendo aí o contexto do texto, quais as lições que nós podemos extrair daqui para a nossa vida? Como eu disse, o texto e o contexto é histórico, mas os princípios são eternos. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo na nossa história, nos advertindo, nos encorajando e nos guiando. Essa é a primeira lição que eu vejo aqui no primeiro versículo. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo na nossa história, nos guiando, nos encorajando e nos admoestando. Veja o versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. A nação de Israel, ela estava absolvida pelo pecado. Esse povo se afastou de Deus, se afastou do templo, se apostatou da fé de tal modo que o coração deles havia sido tomado pela idolatria. Havia poste ídolo, havia monumento de pedra, imagem, altares espalhados por todo Judá, nos altos, por todo canto havia idolatria. E onde há idolatria, irmãos, a idolatria ela é a mãe dos pecados. Onde há idolatria, vai surgindo, a idolatria vai dando à luz a muitos outros pecados. E Israel estava tão embrenhado no pecado e adorando falsos deuses, que o versículo 3 diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Porque Israel se apostatou do Deus vivo, se apostatou do templo onde se ensinava a lei, virou as costas para Deus. Então Israel estava tão embrenhado na idolatria, tão afastado da lei do Senhor, que abandonou o Deus vivo e estava adorando o Deus falso. Estava adorando Baal, estava adorando a Astarote e muito provavelmente mais uma variedade de Deus. E por causa desse contexto, por causa dessa apostasia generalizada, e digno de nota aqui, irmãos, que era o povo de Deus, era a nação de Israel, era o povo a quem Deus se revelou, era o povo a quem Deus se mostrou. Era um povo que viu a glória de Deus se manifestando na vida deles. É um povo que tinha toda a evidência, do poder de Deus, da grandeza de Deus e de que só Yahvé era o Deus vivo.
mas esse povo se afastou do Senhor, se esqueceu do seu Deus e se envolveu de tal forma com a idolatria que havia necessidade urgente de uma intervenção divina para levar o povo ao arrependimento. E é por isso que o Espírito Santo veio sobre o profeta Azarias, para exortar, admoestar e encorajar Asa, a levar o povo e a chamar o povo ao arrependimento e à mudança de vida e a voltar para o Senhor. Amados, o Espírito Santo, ele sempre esteve presente, atuando na história da revelação, na história da criação, na história da redenção, no cumprimento dos propósitos de Deus. A Bíblia, ela começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, estava ali sustentando a criação, estava ali dando forma, trazendo a ordem no caos. Então, o Espírito Santo, ele sempre esteve presente. E depois do Pentecoste, o Espírito Santo age ainda com maior intensidade. Irmãos, é o Espírito Santo que conduz o homem ao pleno conhecimento da verdade. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva o indivíduo ao arrependimento e à fé para a salvação, operando nele a regeneração, o novo nascimento. É o Espírito Santo que aplica a redenção no coração do homem. É o Espírito Santo que santifica, que guia o homem em toda a verdade, justiça, bondade e amor. É o Espírito Santo que habita na igreja, que dirige a igreja, que fala com a igreja, que santifica a igreja e que empodera a igreja para a sua missão no mundo. É Ele que escolhe, é Ele que separa, é Ele que chama e é Ele que capacita para o ministério. É o Espírito Santo, irmãos, que traz o despertamento e o quebrantamento e a restauração e o avivamento na vida pessoal, na vida familiar, na igreja local e na igreja de forma geral. É o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia, ela nos alerta solenemente sobre alguns perigos em relação à ação do Espírito Santo. Em Efésios 4:30, a Bíblia nos adverte para não entristecer o Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:19, a palavra de Deus também nos exorta a não resistir ou não apagar o Espírito. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, também nos exorta sobre o cuidado de não endurecer o nosso coração para o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, também nos adverte sobre o perigo do maior dos pecados, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado sem perdão. Amados, a palavra também nos exorta a encher do Espírito, a andar no Espírito, a viver no Espírito. Queridos, eu estou mesmo convencido, e eu tenho orado por isso, que nós precisamos de uma visitação do Espírito. Como cristão, como família cristã, como igreja local, a igreja brasileira, nós precisamos de um despertamento espiritual. Nós precisamos de um quebrantamento, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma visitação do alto, nós precisamos que o Espírito venha e nos desperte, nos acorde, nos tire da zona de conforto. Nós precisamos que o Espírito nos sacude e nos levanta para buscar a Deus de todo o coração, para buscar a Deus de toda boa vontade. Que o Espírito Santo nos desperte para levar o Evangelho aos perdidos. Que o Espírito Santo nos desperte, irmãos, para ser mesmo sal e para ser luz do mundo. Que o Espírito Santo nos desperte.
Que o Espírito Santo nos acorde. Porque dificilmente, penso eu, que uma pessoa que conhece o Evangelho vai se prostrar diante de uma imagem, de um ídolo, literalmente falando. Mas há muitas outras coisas que podem se constituir um ídolo no nosso coração. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, de certa forma se constitui um ídolo, se constitui um Deus. E nos afasta de Deus. Nós precisamos ser despertados. Nós precisamos ser visitados. E isso não é só uma convicção minha, mas de também outros homens de Deus, que têm vida com Deus e que buscam a Deus. Nós precisamos, a igreja brasileira precisa ser despertada, precisa ser avivada. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Olha o versículo 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Irmãos, três coisas importantes aqui. Três coisas importantes aqui que era válido debaixo da lei e que é válido debaixo da graça. Que é válido para o judeu e que é válido para o gentio. O Senhor está conosco enquanto nós estamos. Deus tem compromisso com quem tem compromisso? Com Ele. Segunda coisa, se buscarmos a Deus, nós vamos encontrar Deus. Mas se nós deixarmos a Deus, Ele também vai nos deixar. Amados, o Senhor não tem compromisso com quem não entra em aliança com Ele e não permanece nessa aliança com Ele. Deus se relaciona com o homem por meio de aliança. Desde o Éden é assim. Oséias fala da aliança adâmica. Deus se relaciona com o homem por meio de uma aliança. Quando Jesus morreu na cruz, ele diz: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então, para que nós tenhamos comunhão, relacionamento, para que nós possamos entrar no relacionamento com Deus, nós precisamos de entrar numa aliança. E nós já entramos, mas nós precisamos permanecer nessa aliança. Precisamos permanecer nela. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus anda com quem obedece a Ele. Deus tem comunhão com quem corresponde a Ele. A comunhão, o relacionamento com Deus é recíproco, é mútuo. Se Deus vem, se Deus visita e nós não nos abrimos para Ele, ou a pessoa não se abre para Ele, Ele não vai ficar. Você já pensou uma pessoa chegar na sua casa, senta no sofá, você larga ela sozinha lá e você vai cuidar da sua vida, dos seus afazeres? Essa pessoa vai ficar lá? Ela vai se levantar e vai embora. E não volta mais. Então Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Ninguém deve enganar a si mesmo e enganar os outros, pensando que ela não tem compromisso com Deus e que Deus está com ela. Ninguém deve enganar a si mesmo, afastando-se de Deus, afastando-se da igreja de Deus, da casa de Deus, e pensar que Deus está abençoando ela. Ninguém deve esperar grandes coisas de Deus e intervenção de Deus na sua vida, se ela não estiver andando debaixo da palavra do Senhor. Ninguém deve esperar. Amados, não devemos buscar a Deus só nos momentos difíceis da nossa vida.
podemos buscar a Deus somente quando as coisas apertam. E às vezes tem crente que faz isso. As coisas estão indo bem, fica longe de Deus, fica afastado de Deus, da casa de Deus, não tem tempo para Deus. Aí a coisa aperta, ele corre para Deus. Aí é agraciado, ele volta para aquele mesmo ritmo. Se acomoda, vai para a zona de conforto, vai cuidar dos interesses dessa terra e esquece de Deus. Amados, a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, com sinceridade e com a observância dos preceitos bíblicos. A Escritura diz ainda que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança e também lhe concederá toda sorte de bênção. Mas nós temos ouvido e aprendido, ensinado e pregado aqui, que Deus é melhor do que as suas bênçãos, que o Deus das dádivas é melhor do que as suas dádivas, que nós precisamos ter fome desse Deus, sede desse Deus e buscar esse Deus por quem Ele é e não somente por aquilo que Ele pode nos dar. A gente aprende aqui uma terceira lição, que a ausência do ensino e da pregação fiel da palavra nos afasta de Deus. Olha o versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Amados, a falta de sacerdote que ensinava a lei, que ensinava a doutrina bíblica, que ensinava, que explicava, que aplicava os mandamentos, levou o povo à apostasia, levou o povo a se afastar de Deus, levou o povo a se envolver com a idolatria e atrair sobre eles a perturbação, a angústia, o sofrimento. E eu entendo, eu estou inclinado a pensar que faltou sacerdote no templo para ensinar a lei, a doutrina bíblica, porque faltou gente para ir adorar, faltou gente para ir sacrificar, faltou gente para ir cultuar, faltou gente para ir ouvir a pregação fiel, o ensino fiel da palavra. E sem a palavra, sem o ensino da palavra, irmãos, a apostasia, ela é certa. Quem não ouve a palavra, quem não aprende a palavra, quem não se alimenta da palavra, certamente vai se afastar de Deus. Vai se seguir o engano do seu próprio coração. Olha o que nos diz Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Quando falta a pregação fiel da palavra, quando falta o ensino das Escrituras, as pessoas se corrompem, as pessoas se desviam, as pessoas se envolvem com aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. E como eu disse, eu estou inclinado a entender que faltou sacerdote para ensinar a lei, para ensinar a doutrina bíblica, porque o povo abandonou o templo. O povo deixou a casa de Deus. O povo não se interessou pelos cultos de ensino e de pregação da palavra. Traduzindo, o povo não se interessou pela escola bíblica, não se interessou pelo culto de pregação fiel. Porque hoje tem muita gente procurando oba-oba.
é as revelações, né? Estão atrás dessas coisas, das campanhas, dos votos, das luzes. Irmãos, uma igreja, ela pode ficar sem templo, mas a igreja não pode ficar sem a palavra. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, gostaria que você abrisse. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. No contexto de Oséias, o principal responsável eram os sacerdotes, que se apostataram da palavra de Deus, se apostataram do ensino fiel das Escrituras, e consequentemente levou o povo a se desviar, a se corromper. Mas aqui no contexto de Asa, muito provavelmente foi o povo que abandonou o templo, abandonou os cultos, abandonou os sacrifícios, e o sacerdote ficou sem ter um público, sem ter pessoas para ensinar a lei do Senhor. E eles viviam dos dízimos e das ofertas. O povo se apostatou de Deus, foi infiel com Deus, nos levava os dízimos e as ofertas, e o sacerdote tinha que viver, tinha família. Então certamente que muitos deixaram, abandonaram o ministério e foram trabalhar para sustentar, para sobreviver e sustentar suas famílias. E aí o povo se corrompeu, se envolveu com toda sorte de idolatria. Amados, comprovadamente, de uma forma geral, os crentes mais fracos, mais débeis, mais mundanos e que mais se envolvem com escândalos e que abandonam a Cristo, que abandonam a igreja, são aqueles que não se interessam pelos ministérios ou pelos cultos de ensino da igreja. São aqueles que não se interessam pela escola bíblica, são aqueles que não se interessam pelos cultos de pregação fiel da palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se não há interesse pela palavra, não há interesse por Deus. E se não há interesse por Deus, não há interesse para ir à igreja, para ir aos cultos, para ir às escolas bíblicas. Não há interesse pelas coisas do reino. E se não há interesse por Deus e pela igreja de Deus e pelas coisas de Deus, não há vida espiritual. Não há relacionamento com Deus. Isso é muito sério. A gente aprende aqui em quarto lugar que uma vida cheia de angústia e conturbação pode indicar falta de conversão genuína e afastamento gelado da fé. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. A Bíblia diz aqui que eles foram angustiados. E o texto mais à frente vai dizer que o Senhor os conturbou com toda sorte de angústia. Eles estavam sofrendo angústia e conturbações e guerras em consequência do juízo de Deus. Porque eles se afastaram do seu Deus, cometeram o pecado da apostasia e consequentemente se envolveram com a idolatria e com muitos outros pecados. Então surgiram os problemas, as angústias, as tristezas, o sofrimento, as perturbações, os conflitos. E no sofrimento, no aperto, eles decidiram voltar para o Senhor. Reconheceram
que toda aquela desgraça estava caindo sobre eles, porque eles haviam se apostatado do Deus vivo, haviam deixado o Deus de Israel. Irmãos, em muitos casos, quando a gente começa a viver conturbado, angustiado, triste, sem paz, isso pode ser uma evidência de que o altar está em ruína, de que o nosso relacionamento com Deus está fora dos trilhos, que tem alguma coisa nos levando para longe de Deus. O sinal vermelho acende e a gente precisa parar e nos examinar. Irmãos, as bênçãos de Deus não são duradouras se a pessoa deixar o Senhor. Quanto na presença de Deus, nós temos luta, mas nós temos vitória. E a cada dia a misericórdia do Senhor se renova e nós somos supridos com toda a sorte de bênçãos. Mas se nós deixarmos o Senhor, se nós apostatarmos da fé e for para longe do Senhor, as bênçãos não vão vir. Mas vai vir sim a conturbação, os conflitos e a perturbação. Alegria permanente e delícias perpétuas só há na presença do Senhor. Só na presença do Senhor. A gente aprende aqui em quinto lugar que a falta de paz assinala o momento urgente de buscarmos a Deus. O versículo 6 e 8. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Irmãos, a verdadeira paz só pode ser encontrada, experimentada, gozada em Deus. Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus de toda paz. É Ele quem concede e é Ele que preserva a paz. Não há verdadeira paz fora do Senhor. Mas muitas perturbações, angústias e desordem. Amados, quando a nação deixava o verdadeiro Deus, ao longo das Escrituras, as guerras surgiam de imediato. Os inimigos vinham e oprimiam o povo de Deus. Quando eles abandonavam Jeová Shalom, o Senhor da paz, o Deus da paz, o caos se instalava. A opressão vinha sobre eles. E eles ficavam perturbados. Amados, a paz de Deus é aquela que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz também em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, ela é o árbitro, ela é o juiz, ela é o termômetro do nosso coração. Quando nós começamos a ficar com o coração, com a mente, com a alma, com a vida perturbada, conturbada, aflita, angústia e problema um atrás do outro, aparentemente sem causa, nós precisamos, como eu já disse, parar, olhar para nós mesmos, nos examinar e ver se a falha não está em nós. Ver se o nosso relacionamento com Deus não está quebrado, se a nossa comunhão com Deus não está cortada por alguma coisa que possamos estar fazendo ou deixando de fazer que se configura em pecado e nos separa de Deus. Nós precisamos olhar para dentro e olhar se algum ídolo abominável do orgulho, da avareza, do ciúme, da ganância, se algum ídolo familiar não está ocupando o altar de Deus no nosso coração. A gente aprende aqui em sexto lugar que nós precisamos reconhecer o tempo oportuno da nossa visitação e buscarmos o Senhor.
Do versículo 8 em diante diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Quando Asa foi visitado, irmãos, pelo Espírito do Senhor, quando ele foi admoestado, encorajado, ele reconheceu o tempo da sua visitação. Ele reconheceu que ele estava no caminho certo. Ele reconheceu que o povo precisava mesmo se arrepender e se voltar para Deus de todo o coração. E aquilo que ele já vinha fazendo, ele perseverou. Ele estava determinado a limpar Israel da idolatria, de chamar o povo ao arrependimento. E como eu já disse, sobre pena de morte, a coisa era tão séria que sobre pena de morte, ele falou: quem não buscar o Senhor, seja homem ou mulher, grande ou pequeno, será morto. É preciso voltar para o Senhor. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer o tempo da nossa visitação, o tempo que nós somos visitados por Deus, irmãos. Em qualquer situação, em qualquer área, em qualquer circunstância, mas principalmente na necessidade de reconhecer, de nos quebrantar, de nos arrepender e de nos voltar para o Senhor de todo o coração, de toda boa vontade. De receber mais dele na nossa vida. Nós precisamos. Em sétimo lugar, nós vemos aqui que é preciso renovar o altar do Senhor, caso ele esteja em ruína. Versículo 8 a 10 nos ensina isso. O rei Asa começou da maneira certa. Renovou o altar do Senhor. O altar do Senhor, irmãos, lá diante do templo estava em ruína, porque o povo não estava mais frequentando o templo. O povo não estava mais indo aos cultos no templo. Não tinha culto no templo, não tinha ensino. O povo abandonou a Deus, abandonou a igreja. Irmãos, quando uma pessoa abandona a igreja, quando uma pessoa abandona o templo, é porque ela já abandonou a Deus. Ela já abandonou a Deus. Mas Asa, ele começa da maneira certa. Ele renovou o altar do Senhor. Irmão, nós não podemos servir a Deus e muito menos agradá-lo se nós formos oferecer sacrifícios espirituais num altar sujo, num altar em ruína, num altar que não está consagrado ao Senhor. O profeta Elias, quando confrontou os profetas de Baal, antes de oferecer sacrifício, ele reparou o altar do Senhor. Paulo diz que nós precisamos oferecer a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, casa de Deus, santuário espiritual sois vós. O nosso coração é o altar de Deus, irmãos. Como está o nosso coração nessa noite? Como está esse altar? Ele está limpo? Ele está inteiro? Ele está consagrado? Ele está dedicado a Deus? O que nós estamos oferecendo nesse altar, no altar do nosso coração? A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Escritura nos mostra que Deus age por meio do nosso coração, para que nós possamos oferecer sacrifício de louvor, de adoração e de todo e qualquer serviço e oferta ao Senhor. Nós precisamos limpar o nosso coração.
nós precisamos limpar o nosso coração de tudo aquilo que é abominável, Senhor. Nós aprendemos aqui ainda, queridos, uma 8ª lição, que nós precisamos oferecer a Deus os nossos sacrifícios hoje. O versículo de 11 e 17 nos ensina isso. Aquele povo congregou, se reuniu para oferecer sacrifício ao Senhor naquele dia, para fazer um concerto com Deus naquele dia, para oferecer o melhor para Deus naquele dia, para trazer as coisas consagradas para o templo naquele dia. Nós não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. Nós não podemos deixar de consertar hoje aquilo que precisa ser consertado. Nós não podemos deixar para amanhã o que precisa ser consertado hoje. Quantas pessoas vivem do amanhã? Tem gente que vive de passado, mas tem gente que vive do amanhã. Amanhã eu vou deixar isso, amanhã eu vou fazer isso. A partir do mês que vem, eu vou começar a fazer assim. Ou a partir do ano que vem eu vou estar mais tranquilo, eu vou então assumir esse ministério. Ou a partir do mês que vem eu vou estar mais tranquilo, eu vou vir mais à igreja, eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, eu vou ter mais tempo. Não é hoje. Nós temos que fazer hoje, nós temos que buscar a Deus hoje, nós temos que ofertar hoje. É hoje. Não pode ser amanhã. A gente aprende aqui em 9º lugar que nós precisamos fazer um concerto e renovar a aliança e buscar ao Senhor hoje. O versículo 12 nos ensina isso. E como que deve ser se renovar, esse buscar aliança com Deus? Como que deve ser esse concerto? O versículo 12 em diante nos ensina que nós precisamos buscá-lo pessoalmente, nós precisamos buscá-lo em família, nós precisamos buscá-lo na coletividade da igreja. Asa juntou todo o povo, toda a congregação, todos juntos para buscar o Senhor, que nós precisamos buscá-lo de toda a nossa alma e que nós precisamos de buscá-lo de coração e com toda a boa vontade. De todo o coração, de toda a nossa boa vontade, com todo o nosso entendimento, de forma pessoal, em família, na coletividade da igreja, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força, com sede, com fome de Deus. Nós precisamos buscar Deus com o coração, irmãos, com o centro da vida, com o centro do ser. Essa expressão de todo o coração é você buscar a Deus na inteireza do seu ser, com as suas emoções, com a sua razão, com o seu espírito, com a sua força, com as suas energias, com a sua disposição. Buscar Deus para valer. Porque a Bíblia diz que aqueles que o buscam, o encontram. E em 10º e último lugar, para a gente terminar, precisamos colocar Deus e a sua vontade acima dos relacionamentos familiares. Olha o versículo 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Amados, nós precisamos colocar Deus e a sua vontade acima dos relacionamentos familiares. A mãe do rei fez uma imagem, adorava essa imagem, promovia a idolatria. Uma mulher que podia influenciar o povo a servir a Deus, influenciou o povo para o pecado. Asa depôs ela da sua posição, destruiu aquela imagem.
Amados, ninguém pode se interpor entre nós e Deus. Ou nós priorizamos Deus na nossa vida, ou nós colocamos Deus acima de tudo e de todos na nossa vida, ou nós não aprendemos ainda o que é servir a Deus. Nossos familiares não podem se tornar ídolos no nosso coração. Marido, esposa, filhos, pais, namorado, namorada, não pode se tornar ídolos. E tem muito familiar aí que se tornou ídolo no coração das pessoas. Nós não podemos agradar homens e desagradar a Deus. Nós não podemos honrar familiares e desonrar a Deus. E é digno de nota dizer que quando nós priorizamos Deus, mais amamos e melhor cuidamos da nossa família. Nós precisamos ser firmes no nosso relacionamento com Deus. Querido, qual foi o resultado de tudo isso? Versículo 19: não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. E o versículo 6 do capítulo 14 diz: e o Senhor lhe dera repouso. Irmãos, quando nós decidimos buscar a Deus de todo o nosso coração, quando nós decidimos andar com Deus fielmente a Ele, o Senhor nos dá repouso, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá vitória. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amados, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Amém, queridos? Que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração nessa noite. Que muito mais do que um falar meu, seja um falar do Espírito conosco. Se o nosso altar está limpo, consagrado, ativo para o Senhor, se Ele está no trono do nosso coração, se Ele está sendo adorado no altar da nossa vida, aleluia, aleluia. Que você continue assim. Continue assim. Mas se o altar estiver sujo, se o altar estiver em ruína, se o sacrifício que você está oferecendo nele está misturado com as cinzas das coisas abomináveis, se tem algum ídolo invisível no seu coração, é hora de você limpar o coração. É hora de você se quebrantar, se arrepender e voltar para o Senhor de todo o coração e de toda boa vontade. É hora de restaurar, de renovar o altar do Senhor e oferecer o melhor para Ele, porque Ele é digno. Amém? Ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, Pai. Que o Teu Espírito continue tratando com cada um de nós, aonde nós precisamos ser tratados. Pai, abra os olhos da nossa alma, do nosso espírito, para que nós possamos enxergar bem, Pai, o nosso coração. Que nós possamos enxergar bem, Pai, a nossa vida. Ó Deus, que nós possamos ver com os olhos espirituais e com clareza, Senhor. Pai, que nós possamos ver como estamos, Pai, diante do Senhor, como estamos com o Senhor. Ó Deus, e se houver alguma coisa que precisa ser reparado, que o Senhor nos dê a humildade, que o Senhor nos dê bom ânimo, que o Senhor nos desperte para fazer as reformas religiosas na nossa vida, Pai. Que nós possamos fazer as reformas espirituais, morais, ministeriais, familiares, Pai. Que nós possamos reformar, Pai, reedificar tudo aquilo que possa estar em ruína. Pai, que nós possamos tirar, Pai, do nosso coração, da nossa vida, os ídolos abomináveis que está se interpondo entre nós e Ti. Ó Pai, no nome de Jesus, que nós possamos tirar a raiz
ó Pai, do problema, da angústia e daquilo que está nos conturbando. Pai, nós oramos para que seja assim, Pai. Que nós possamos, mesmo como Asa no início do seu reinado, escolher fazer o que é bom e reto diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos visita. Ô Espírito Santo, nos visita. Nos visita mesmo, nos visita de forma pessoal, nos visita como família. Visita esta igreja, Espírito Santo, visita toda esta igreja, a primeira igreja batista em Cachoeira do Campo, em Rodrigo Silva. Visita, Espírito Santo, esta igreja, visita a tua igreja no Brasil, visita o teu povo e desperta teu povo, acorda teu povo, levanta teu povo, ó Deus, para se arrepender, ó Pai, para limpar o coração, ó Pai, e voltar para o Senhor, Pai, e buscar o Senhor, e renovar a aliança com o Senhor, ó Pai, de todo o coração e de toda a boa vontade. Nos ajude a fazer isso, Senhor, ó Pai, para que possamos viver o avivamento, não apenas ler e ouvir sobre ele, mas experimentar ele, ó Deus, porque o juízo começa pela casa de Deus, diz a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.